Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a preparação do Flamengo durante essa Copa América para poder enfrentar o Grêmio na quinta-feira que vem. O Flamengo volta a se representar nessa quinta-feira sobre a situação do Gabigol, o julgamento. O Gabigol viaja para a Suíça. E será que teve julgamento ou não nessa sexta-feira? Será que vai ter julgamento? Vamos falar sobre isso também, notícias importantes sobre o julgamento do Gabigol. E também quantos jogadores do Flamengo perdeu nessa Copa América, né? A gente pode contabilizar 5 jogadores, mas eu afirmo que é 6 jogadores que o Flamengo perdeu para essa data FIFA, vamos dizer assim, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, se inscreve no canal também, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E deixe seu like ajuda demais. Vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Se apresenta nessa quinta já se preparando para um longo período com desfalques por conta dessa Copa América. A gente vai chamar uma matéria e na volta o Vene vai trazer informações quentinhas do famoso drone em relação à ida do Gabigol à Suíça. Será que foi em vão? Fala, Silene! Com a Copa América chegando, muitos vibram por ter seus jogadores convocados. Mas esse não tem sido o caso do flamenguista. O time terá o desfalque de Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Varela e Vinha por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, e com a possibilidade desse número subir ainda mais nesse segundo semestre. Se Uruguai ou Chile avançarem até a semifinal, o Flamengo não poderá contar com os jogadores dos duelos contra Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e Fortaleza. O rubro-negro viveu algo parecido em 2021. Na ocasião, a equipe sonhava com um tricampeonato seguido do Brasileirão, mas por conta de lesões e convocações da Copa América, o time acabou se distanciando do título. Sem alguns atletas, o Flamengo na ocasião teve apenas 42,8% de aproveitamento, o que resultou na demissão do então técnico Rogério Ceni. Mesmo com os contratempos, o time ainda conseguiu se recuperar no final e acabou como vice-campeão com 71 pontos. Este ano, a equipe espera que as ausências não alterem os resultados. O time volta a treinar nesta quinta-feira, após ganhar 3 dias de folga, e tem o foco na partida contra o Grêmio, para continuar na liderança do Brasileirão. E tudo isso é só semana que vem, né, gente? Que o Brasileirão tá parado, terão amistosos nesse final de semana e é o que a gente chama de data FIFA. Amistosos nesse final de semana é o que a gente chama de data FIFA. Depois o Brasileirão volta e na Copa América não tem a data FIFA. Ah, Fernanda, mas tem na eliminatória e amistoso? E não tem, não sei responder, não tem realmente. Vene, eu quero saber o que aconteceu com o julgamento do Gabigol. Eu acho que esse é o grande assunto do dia em relação ao Flamengo. Você trouxe ontem que ele viajou para a Suíça, que estava indo lá para acompanhar o próprio julgamento. E o que aconteceu? Como você mencionou aí no começo do programa, foi uma ida em vão. Não só do Gabigol, também dos advogados e também da testemunha, o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Porque quando eles chegaram lá, eles souberam que o julgamento foi adiado. Motivo? Nada foi passado. Foi apenas adiado e não tem uma nova data. Pô, mas não dava para avisar antes? Pois é, eu achei uma isso, tremenda né? falta de respeito com todos os envolvidos nessa situação. Eles viajaram, gente. Custava avisar antes, ó, não vai ter o julgamento. Esperou chegar lá, o jogador chegar, desembarcar. A logística cara, quantas Logística pessoas? cara, exatamente, não é nada fácil isso para o Flamengo trabalhar em cima disso, o próprio jogador, tem também o lado mental do atleta, enfim, o julgamento foi adiado e não tem uma nova data prevista, a tendência é que seja só no segundo semestre, ou seja, até lá... Aliás, mês que vem, né? Pode ser mês que vem, pode ser só em novembro, sim, pode ser só em dezembro, entendeu? Na faixa toda. É desse isso aí. semestre. Até lá, o Gabigol pode continuar atuando, pode continuar treinando sob efeito suspensivo. Só que a gente está falando de um atleta, de um ser humano. Imagina como é que fica a cabeça desse atleta, desse ser humano, trabalhando com a incerteza. Porque é uma incerteza. Ninguém tem certeza de nada. Ah, que o Gabigol vai ser absolvido. Ah, que o Gabigol vai ser punido. Ninguém sabe. Ele vai continuar dormindo, botando a cabeça no travesseiro e pensando, meu Deus, e se eu for punido? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que vai ser? E outra, tem uma boa pergunta que o próprio Paquito me fez antes do programa começar. Exemplo, se o julgamento for no dia 1º de agosto, a punição for mantida, se a punição for mantida, ele fica até abril punido, porque foi quando ocorreu a situação?
não sabe também. Vai depender do julgamento. Quanto tempo ele ganhou a princípio? 2 anos. 2 anos. Só que ele já havia cumprido 1. Entendeu? Que Aí é o ele cumpriu teria... que não cumpriu, Exatamente. né? É o passou, pagou Perfeito. mosca, mas eu joguei, mas já cumpriu. Perfeito. É E isso. aí ele teria que cumprir mais 1, até abril. Só que se o julgamento acontecer em agosto, dando um exemplo, hipoteticamente aqui falando, pode acontecer dele ele ter que ser punido até agosto. Entende? Ah, por quê? Vai depender do julgamento, depende dos juízes. Os próprios advogados Porque não se têm fosse até abril, eu ia dizer, sabe o quê, Pedrosa? Melhor então que foi adiado. Sim. Porque se a gente tem essa lógica que o tempo tá passando e ele tá cumprindo, e se ele tá em cima de um efeito suspensivo, show! O ideal é que ele vá realmente pra Suíça, volte sem nada, volte sem nada, quando vê, chegou abril, e se ele tomar realmente a punição, vai ficar 1, 2, 3 meses e tá tudo certo. A gente tava falando de um cara que ia ser punido 2 anos. Agora, se realmente isso vai estender, aí o negócio fica diferente. Boa tarde. Agora, se for realmente até abril, show! Eu acho que ele fica até um pouco mais aliviado. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Que bagunça, né? Eu acho que eu só posso falar dessa forma. Porque se ele cometeu algum delito e for comprovado que ele cometeu, ele deveria cumprir a suspensão. Teoricamente, ele foi punido por 2 anos. 1 ano ele jogou. Aí ele conseguiu um efeito suspensivo aí, ficou 2 meses parado no máximo. Nesse nem último isso. tempo Um aqui. mês, bota um um mês mês. parado. Aí ele já tá jogando de novo. Aí vamos dizer que esse julgamento seja só no segundo semestre, que eu acho um absurdo também ter feito o jogador viajar até a Suíça. Hoje em dia, se isso fosse em 95, aí tudo bem, a gente está em 2024. Uma mensagem resolve isso. É verdade. E aí fez o jogador ir lá para a Suíça. Para mim, um completo absurdo. Para mim, tudo uma bagunça. Porque mesmo se ele for punido, aí ele foi punido até abril, cumprindo a pena que ele tinha inicialmente. Então ele não foi punido. Na verdade, ele ficou 2, 3 meses sem jogar. Então, eu espero que o Gabigol não pare de jogar pro bem do Flamengo, pro bem dele também. Pessoalmente, acho que já foi um recado, um alerta para ele. eu também Mas assim, eu não tô entendendo nada. Porque 2 anos ou não é? 1 ano ou não é? Viaja, não tem julgamento. Aí adia o julgamento. Vai ser pro ano que vem? Vai ser para agora? Que bagunça. É só isso que eu tenho para falar. O Rafael Carlos mandou aqui no Twitter, é uma responsabilidade do próprio Gabriel. E a gente já destacou isso aqui inúmeras vezes, assim, que isso é realmente um recado não só para ele, mas para qualquer outro atleta de futebol que pense em achar uma chatice o doping, né, o exame de doping, e queira de alguma forma não seguir as regras, que não são tantas regras assim, mas são regras chatas, mas são regras, né, Vini? Gente, regras básicas. São básicas, mas são chatas, É mas isso. tem que ser seguidas, não tem jeito. Esse é o preço que paga um atleta de alta performance, e não só o jogador de futebol. Mas a gente sempre traz aqui uma grande realidade, a nossa opinião, e sempre olha o lado do ser humano. É claro, se ele tá passando por isso, ele fez por onde, né? Mas a gente também pensa que, poxa, então que ele seja punido ou não. Agora, ir até lá, esperar, voltar, pagar por uma logística cara. Que isso está chato, acontecendo graças ao Gabigol, gente. Isso a gente já sabemos. falou milhões de vezes, mas nada justifica a bagunça que está ocorrendo nessa situação, envolvendo várias pessoas. Por exemplo, o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, nada tem culpa nessa situação. E ele também está sofrendo, porque ele também viajou à toa. Então, na boa, não tem como. Eu entendo que é culpa do Gabigol, mas não justifica essa bagunça que estão fazendo com ele e até mesmo falta de respeito. Não só com o Gabigol, mas com todos os envolvidos nessa situação. Ô, Vene, e os desfalques? São muitos desfalques? São o quê? Durante a Copa América? É. São vários. E desfalques durante muito tempo. São 6 ou 7? Mais de 40 dias sem esses jogadores que vão disputar a Copa América. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. São 5 jogadores. E eu falo aqui sem medo de errar. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado durante a Copa América. Não só em quantidade, mas também em qualidade. São 5 jogadores titulares hoje no Flamengo. É impossível você achar um substituto, por exemplo, o De La Cruz no elenco do Flamengo hoje. Fazer a função que ele faz, hoje no Flamengo não tem ninguém que faça. Pode ter o Gerson fazendo a função de segundo volante. O Arrascaeta tem o Lohan, que pode fazer a função que ele faz. O Varela tem o Wesley. O Vinha pode ter o Ayrton Lucas, que está se recuperando de lesão muscular. Mas, sem sombra de dúvidas, a CBF deveria parar e analisar, porque não faz o menor sentido isso. O Flamengo e outros clubes, por exemplo, o Internacional vai ser outro muito prejudicado. Vai perder o Rocher, vai perder o Ené Valência, são jogadores titulares também. O São Paulo vai perder o Rafael, goleiro,
que é um jogador extremamente importante, a gente está falando de goleiro. O Atlético Mineiro vai perder o Arana, hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, na boa, assim, o futebol, a gente não sabe o que vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que será um período crucial. Qualquer coisa que a gente parar e analisar aqui pode mudar, porque são 9 rodadas. O Flamengo, durante 9 rodadas, não vai ter 5 jogadores. O elenco é bom, porém, exemplo, vamos lá, o Lohan se machuca, quem vai substituir? Esse é o grande problema. E a gente está falando de 9 rodadas, 42 dias, se não me engano. E tem um outro ponto. A gente está falando, acaba dia 13 de julho, né? A 14 de julho acaba a Copa América. Vamos dizer aí que o Uruguai vá até a final, o Brasil, enfim, jogadores que vão até a final. E aí a gente está falando de um desgaste físico, eu não sei, porque eles estariam performando aqui também, né? Acho que a tabela iria ficar um pouco parecida. Mas é um desgaste emocional, que quando você vai avançando numa competição e tentando um caneco, você tem uma exigência emocional, uma exigência de concentração que às vezes é tão cansativa, às vezes não, é tão cansativa quanto a parte física. E aí você está falando de que quando acaba essa Copa América, você ainda tem um respingo para esses jogadores que retornam, porque muitas vezes retornam jogando um pouco abaixo por conta de um cansaço mental, às vezes até um cansaço físico, Lucas Pedrosa. Então a gente não fala nem só do recorte da Copa América, a gente tem que pensar um pouco também de um pós-Copa América. Para mim, isso é um problema do futebol brasileiro, do calendário do futebol brasileiro. Quando você tem, por exemplo, uma Eurocopa, a temporada lá acabou. Então, os jogadores não têm nenhuma obrigação com seus clubes, muito pelo contrário, focados na seleção. E aí você olha o calendário do futebol brasileiro, quanto tempo a gente perde dentro do Campeonato Carioca, dentro do Campeonato Estadual. E eu já falei aqui, eu sou totalmente contra essa ideia de que tem que acabar o Campeonato Estadual. Nada disso. Zero. Só que eu acho que tem como você reduzir para justamente numa situação como essa, exemplo, o Flamengo, o campeonato perde a isonomia. Você se reforça, você gasta 80 milhões num jogador e aí você vai perder ele 40 dias durante uma parte importante da sua temporada, o campeonato perde a isonomia. Eu já falei aqui de Grêmio, Inter, Juventude com aquela tragédia, já perdeu a isonomia nesse sentido para mim. Agora, se você tira os jogadores das equipes e obviamente uma perde 1, 2, o Flamengo perdeu 4, 5, enfim, é muito jogador. E são jogadores titulares, são jogadores que fazem parte dessa equipe. Qualquer time do mundo, até o Real Madrid, que é o melhor time do mundo, o maior time do mundo, se você tira 5 titulares do Real Madrid, ele não vai performar da mesma forma. Então, repito, é claro que a gente está falando aqui de uma coisa que está acontecendo agora, mas na verdade esse problema é muito maior. Esse problema é do calendário do futebol brasileiro. Se tivesse reduzido ali um mês de Campeonato Carioca para o Flamengo e tivesse parado agora, começado o Campeonato Brasileiro antes, e eu já falei isso aqui, começa o Campeonato Carioca, os jogadores já chegam na principal competição do nosso país desgastados, com troca de técnico, com cansaço físico, com lesão, como aconteceu no caso do Vasco, Jair e Paulinho, entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Então isso, cara, isso é urgente. A CBF não resolver esse problema junto com as federações, dá nisso. O campeonato perdeu a sua isonomia a partir do momento que um time perde 5 jogadores por 40 dias. Eu não consigo ver isso como algo normal. Mas sabe por que a CBF não mexe nos regionais? Quem elege o presidente da CBF? As federações regionais. E é óbvio que ele não vai querer prejudicar quem o elege. Sim. Mas foi o que a Pedrosa falou. É simples assim. Não é acabar com o regional. Não, é diminuir. A gente já teve uma redução do regional muito grande. Inclusive, eu acho o formato dos últimos 2 anos até bem bacana, né? Eu não gostei, até por ser filhote de Taça Rio, eu não gostei do que se transformou a Taça Rio, né? Ela era um título tão disputado pelos cariocas, e passou a ser um título que os grandes não querem nem chegar perto. Um título de consolação para os pequenos e para os grandes, péssimo. Então, eu não gostei só disso. De resto, ficou bem enxutinho. São 11 jogos, depois esquema. Mas eu acho que ainda dá, talvez, para pensar até no estilo do calendário. Eu não sei, gente. Eu não sou muito boa em logísticas e nem em números. Mas, com certeza, existe alguém no mundo, no planeta, que e pode sentar e repensar. Sim. Porque todo o treinador estrangeiro que chega no Brasil para trabalhar se assusta com o calendário. Claro. Diz, o quê? Funciona Meu assim? time faz 20 jogos antes do Campeonato Nacional, isso é um absurdo. E detalhe, vamos lá, ano que vem... E o Nacional tem 38 jogos. Exato. Ó, ano que vem tem Mundial de Clubes, que alguns clubes vão participar. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, se não me engano, já estão confirmados. Aí em 2026 tem Copa do Mundo. Em 2027 o presidente da CBF prometeu parar o campeonato aqui no Brasil para acompanhar o Mundial Feminino. E é no Brasil, tem que parar. Sim. Gente, se não parar é um absurdo. Ou seja,
então nos próximos 3 anos a gente vai ver um calendário super espremido. O futebol brasileiro já tem um calendário ruim. Só que nesses próximos 3 anos vamos ter um calendário pior ainda. Então a tendência é só piorar. Ele vai ter que fazer alguma coisa nos campeonatos regionais, diminuir, não acabar, eu sou totalmente contra acabar também, tem que diminuir o campeonato regional, porque senão vai ficar inviável para os clubes. E fica inviável. Eu acho uma falta de respeito total com o Flamengo, com os outros clubes que vão perder jogadores durante esse período da Copa América. Foi o que o Pedrosa falou, cadê a isonomia? E pior ainda, quando os clubes vão reclamar lá na CBF, a justificativa deles é o seguinte: não, os clubes precisam trabalhar para reforçar os seus elencos e ter substitutos. Calma aí, gente. Isso é uma tremenda falta de respeito. E eu acho, entre escolher, se, por exemplo, se o meu time estivesse perdendo 5, entre escolher em ter uma data FIFA em março para 2 amistosos, uma data FIFA não sei o que para não sei o que, eu ia preferir ter a data FIFA só para a Copa América. Sim. Porque, bem ou mal, você perde esse cara lá em março uma vez, você perde esse cara agora, isso aqui é uma data FIFA, a gente está vivendo uma data FIFA. A gente está falando de 10 dias parados. E aí a gente pega 10 daqui, 10 lá do início, 10 de setembro que tem, 10 de outubro que tem, a gente está falando de um mês. Faz o seguinte, para só Se para tudo por um mês, parou tudo. Os clubes só vão treinar, a gente só vai focar aqui nas seleções. Eu acho que é uma forma de você resolver. E assim, Fernanda, você cita, reduziu. Reduziu não. Os clubes fizeram reduzir. Por quê? 3, 4 jogos são com jogadores... Mas teve uma época que tinha ida e joga com Mas volta, eu e digo, joga mas com o ponto ida. Ficou ruim. Na verdade, os clubes tiveram que se adequar para reduzir, para não desgastar seus jogadores. Sim. Porque as 3 primeiras 4 rodadas, você joga com o garoto da base, você joga com um time alternativo. Então, na verdade, os clubes ainda conseguiram reduzir no seu próprio planejamento. Porque as próprias federações, me desculpa, eu já falei isso aqui, sou a favor dos estaduais. Acho que é geração de emprego, jogador que é revelado, tem muita coisa envolvida. Porém, não dá para os outros clubes da elite do futebol brasileiro, do futebol mundial, ficarem sendo prejudicados por um calendário completamente errado. Olha só. Inclusive, só para finalizar o assunto, isso acontece o quê? O afastamento do povo brasileiro com a seleção. Claro. Por quê? O povo vai torcer para quem primeiro? Para o seu respectivo time. Quando prejudica o seu respectivo time, o que eles vão fazer? Tomara que a seleção seja eliminada logo. Pois é. E é a verdade, ué. E aí não comemora uma contratação, por exemplo, uma convocação do Pedro, por exemplo. O menino ganhar um presente que é ir para Pelo contrário, comemora de não estar na lista. Exato. Olha aqui, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Uma situação delicada para Gabigol aí, né? Gabigol, staff, uma parte do staff do jogador, alguns funcionários do Flamengo, incluindo o médico, né, do Flamengo, foram para a Suíça, né? Para tentar, nessa sexta-feira agora, que seria o julgamento do Gabigol lá no CAIS, que acabou sendo adiado, né? Um dia anterior. E aquilo, a delegação que o Gabigol foi, né? Só ficou sabendo assim que desembarcou. O próprio Vini disse aí. Assim que desembarcou na Suíça, a delegação do Gabigol e outros funcionários que pertencem ao Flamengo ali ficou sabendo dessa situação, né? Que é uma situação chata, que você viaja, você acaba, querendo ou não, deixando de fazer vários assuntos importantes. O Gabigol, vamos dizer assim, treinar, e iria treinar junto com o elenco nessa data FIFA. O Márcio Nauru, que é o preparador, é o chefe do DM do Flamengo, teria outras coisas para tratar, o Ayrton Lucas, o Ala, mas deve ter pessoas competentes dentro do elenco do Flamengo aí, o DM do Flamengo, para tomar conta disso. E é aquilo, é uma coisa chata que você perde tempo, dinheiro, logística, que já estava tudo planejado para chegar lá, acaba se desfazendo, e é um ida e volta que acabou sendo em vão, né? Então, tá dizendo aqui que o julgamento no CAIS funciona da seguinte forma: 3 árbitros participam do julgamento da peça. Um indicado pela defesa do Gabigol, outro indicado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e outro pelo CAIS, que é considerado o presidente da mesa. Então aquilo, se eu não me engano, eu tinha visto na internet aí que um árbitro, acho que 1 ou 2 árbitros não chegaram a comparecer. Esse possivelmente foi um dos motivos
que não conseguiram comparecer ou não conseguiram indicar. Então esse é um dos motivos que possivelmente conseguiram fazer esse adiamento aí da situação, né? Ainda não é uma nova data, só falaram que a previsão é para o segundo semestre desse ano, né? Que pode ser de julho até dezembro. Então é uma situação, é um impasse que o jogador Gabigol ainda vai continuar levando até o final do ano aí. Se ele continua jogando ou não, se o efeito suspensivo vai continuar até o julgamento e aquilo. A decisão, se ele continua suspenso ou não, vai ser difícil. Vai ser difícil porque é um jogador que tem na sua memória: será que eu vou ser punido ou não? Então, absolvido ou punido? Então é uma situação que o Gabigol acaba tendo a cabeça longe do futebol, teoricamente, e só pensando nisso, né? Obviamente, não quando ele tá dentro de campo, mas fora dentro de campo, em casa, deitado na cama, em qualquer lugar. O que será da minha carreira? O que eu vou fazer se eu for punido por um ano e meio, ou até 4 anos que pode pegar, né? Já cumpriu 1 ano e já seria cumprido mais 3 anos, se não me engano. E o Flamengo aí vive um dilema aí, revive o mesmo drama de 2021 com a Copa América, data FIFA, e ainda tem a situação do Gabigol que ainda está indefinida, né? Então, o Flamengo vive aí com jogadores convocados e 5 jogadores convocados, e é uma situação delicada, né? Então, tem um detalhe aqui também. O Flamengo, calma aí, só vou pegar aqui rapidinho e mostrar para vocês. O Flamengo vai ter o desfalque de 5 jogadores, né? O quarteto uruguaio e o Pulgar. Já o São Paulo vai ter o Ferrarese, Rafael, Rames e Bobadilha. Atlético Mineiro ali, 3 jogadores, o Arana, Alan Franco e o Vargas, né? E o Borré, Valência, Borré e o Rocher, goleiro. Então é aquilo. O Flamengo desses 4 times aí, ou dos 20 times do futebol brasileiro Série A, é o time que será mais prejudicado com 5 ausências, né? Poderia ser pior se o Pedro e o Fabrício Bruno tivessem sido convocados. Eu tenho certeza, quase certeza, se a Copa América, se a lista da convocação da Copa América fosse agora, a próxima semana, eu teria certeza que o Pedro estaria nessa lista. Porque o Flamengo vem vivendo um bom momento, vem em 5 jogos seguidos, vencendo 5 vitórias seguidas. O Pedro vem marcando gol em todos os jogos. Então, se a convocação fosse agora, o Pedro estaria na lista. E seria pior ainda, seria 6 jogadores. Então é aquilo. Você tirar 5 jogadores titulares de um time, mexe no time todo. E a isonomia do campeonato acaba mudando, como o Pedrosa bem lembrou, né? Então, é isso aí. Tamo junto. E sobre a situação do Copa América, o Flamengo volta a se representar, treinar sem os principais jogadores na Rascaeta de la Cruz. Se a gente for olhar ali, o Vinha tem o Ayrton Lucas, Varela tem o Wesley, Pulgar tem o Alan e o Igor Jesus. O Alan tá machucado, mas o Igor Jesus ali. O Arrascaeta, o Lohan e o de la Cruz. Quem faz essa posição do de la Cruz no meio de campo? A função que ele faz dentro de campo? Ninguém, né? Então, é uma perda ali que dificilmente o Flamengo vai conseguir repor à altura, né? E outro jogador que eu acabei esquecendo de falar, né? O Flamengo perdeu o quarteto uruguaio e o Pulgar para a Copa América. E o Flamengo perdeu ainda nesse treinamento durante a data FIFA. O Flamengo perdeu o Lohan. É isso mesmo, o Lohan, ele não está treinando junto com seus companheiros. O Lohan, ele está servindo a seleção sub-20 do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, entre o dia 3 e o dia 11 de junho, nessa faixa de 8 dias mais ou menos, o Lohan está servindo a seleção brasileira sub-20 para realizar treinamento. É isso mesmo. Então, o Lohan está na concentração da Granja Grumari, realizando treinamento junto com a seleção sub-20, né? Então, e o Lohan só deve voltar ao Flamengo no dia 12, né? Um dia antes do jogo contra o Grêmio. Então, o Flamengo perdeu 6 jogadores aí, né? Obviamente, o Lohan não foi para a Copa América, mas está treinando junto com a seleção sub-20 lá na Granja Grumari, né? Uma coisa que o Flamengo tinha batido o pé, mas acabou não acontecendo, né? O jogador acabou indo mesmo treinar junto com a seleção sub-20 aí, porque parou tudo nessa
esse tempo de data FIFA agora. Só volta quinta-feira, agora o jogo contra o Grêmio. Então o Flamengo também perde o Lohan aí, né? Mais uma peça aí. Sem treinar junto com o elenco, né? Se preparando para o jogo diante do Grêmio aí. Lamentável. Seis peças. Porra. Fora os machucados também, né?